Boa noite, irmãos. É boa tarde. Sabia que você ia falar. É boa tarde, irmão. Tá brincadeira, tá? Que a gente costuma fazer à noite, sempre à noite. Mas paz seja com todos. Sejam muito bem-vindos desse lugar. Somos muito voltados aqui ao ensino, tá? E a gente procura transmitir isso aí para toda a região, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Podemos assentar? Amém? Tiago, eu vou falar aqui, irmão, sobre o líder e o reino de Deus. Anotem aí, tem coisas muito importantes para vocês, líderes de escola bíblica, líder de grupo, líder de igreja. Anotem essas coisas, por favor. Amém? É tempo de crescimento aqui. Amém? Já vamos direto aqui, porque o nosso tempo é curto, tá bom? Queria que vocês abrissem aí no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 14 e 15. Amém? Lembre-se que estou falando sobre líder e o reino de Deus. Amém? Vamos lá, vamos à leitura. Diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de falar em teu nome aqui neste lugar, Senhor. Abra os entendimentos de cada um, Senhor, para que possa aprender, compreender, Senhor, meu Deus, a tua palavra, e assim podemos crescer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, em primeiro lugar aqui, no versículo que nós lemos, Jesus começa anunciando o evangelho, tá? E às vezes a interpretação aqui, o versículo fala que ele estava pregando, mas não era assim uma pregação como nós estamos fazendo aqui, tá? Na verdade, depois que João Batista morreu, ele chegou em determinado lugar e começou, tipo, ei, tem uma boa notícia para vocês, que é o evangelho, que é as boas novas, tá? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Que boa notícia era essa? Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Foi isso que ele disse. Então ele começa anunciando essa boa notícia, dizendo assim que o tempo está cumprido e anunciava assim o reino de Deus, tá? Em outras passagens, né, ele fala do reino de Deus, assim também ele começa a explicar o reino de Deus, para você entender direitinho, ele começa a explicar nas parábolas, como que é o reino de Deus, como se forma o reino de Deus, tá certo? E aí ele começa a falar assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda, tá? Que ele cresce. O reino de Deus é como uma pessoa que saiu a semear, tá? E o reino de Deus é como um rei também, tá? Quando o rei chega e tal. Então, para que vocês entendam aqui, não dá para ficar explicando muita coisinha, porque o tempo é curto. Então, você entende o reino de Deus como ele é constituído nas parábolas, tá certo? Vamos lá. E a pergunta é, o que é reino de Deus? Vamos ver se a gente consegue mudar aqui. Vamos lá, o líder no reino de Deus, agora foi, hein? Agora acho que vai. Bom, vamos lá. O que é reino de Deus? Bom, esta é a mensagem central de Cristo, tá? Reino de Deus, ele é relatado às vezes no livro de Marcos e no livro de Lucas. Só que no livro de Mateus, ele não fala reino de Deus. Ele fala reino dos céus. Tá? É por isso que tem muita gente que fala assim, eu vou para o céu, né? Quero chegar até o céu, porque em Mateus está escrito o reino dos céus e não o reino de Deus. Mas são as mesmas coisas. A diferença é que Mateus, quando ele escreve para os judeus. Tá? E os judeus, eles têm uma certa reverência ao nome de Deus. Tá? Para que vocês entendam, os escribas, né, que eram aquelas pessoas que ficavam copiando as escrituras, e tinha também os copistas, chamados de copistas, ficavam copiando as escrituras. Quando chegava no nome de Deus, eles lavavam as mãos e às vezes trocavam até a pena que estava para escrever o nome de Deus com uma pena diferente. Tá? E muitos até tomavam banho para poder escrever. Tamanha era a reverência para escrever o nome de Deus. Então, por isso que Mateus, escrevendo para os judeus, ele falou o reino dos céus. Tá?
Só que, assim, às vezes a gente lê rapidamente e entende assim, que é o reino do céu, o reino que está lá no céu. Mas não é isso que ele está falando. Tá? Ele está falando o reino que vem do céu. É isso que ele está falando. Então, anunciando o reino que vem do céu, e não o reino que está lá no céu. Estou me fazendo entender? É isso que a interpretação correta do versículo é esse. É anunciando o reino que veio do céu. É como você, por exemplo, perdoe se tiver algum baiano aqui, mas você, eu falando com o José da Bahia, mas não estou falando com o José que está lá na Bahia, mas o que veio da Bahia, entendeu? Para que vocês entendam, é isso que vai, né? Só usei a Bahia para falar bem, veio da Bahia, está aqui conosco, amém? Vamos lá. Então, só que para ser mais específico ainda, quando Mateus está falando disso, ele não está falando de um lugar, tá? Ele não está falando de um lugar, ele está falando de um tempo. Arrependei-vos, porque virá o reino de Deus para este tempo. É isso que ele está falando, tá? Para este tempo. Ok? Bom, então o tempo em que viria, ele estava anunciando um tempo que viria um outro rei, e ele vai reinar, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e todos vão chamá-los de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que ele está anunciando. Ok? E ele fala depois que o tempo está cumprido. Tá? Arrependam-se, porque o reino de Deus ele já está entre nós. Ok? Mas, para que a gente entenda um pouquinho melhor, abre a Bíblia de vocês em Lucas, tá? Lucas 17. Estão entendendo, gente? É isso mesmo. É muito importante para mim que saiam daqui entendendo tudo. Tá? Lucas 17, versículo 20 e 21. Que diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vós. Tá certo? Então, o que ele está dizendo? O reino de Deus já está em vocês. Por isso que arrependam-se, porque para viver dentro desse reino, pessoas pecadoras, não. Precisam se arrepender, ser purificados de seus pecados para estar dentro deste reino. Ok? Voltando só mais um pouquinho, né, só para testificar do que eu estou falando, Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Trouxeram a Bíblia aí, né, gente? A gente acostuma ler aqui no telão. Amém? 12, 28. Diz assim: Jesus respondendo aqui aos fariseus: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém invadir ou roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? O que estava acontecendo aqui? Os fariseus estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo nome de demônios, pelo nome de Belzebu, que é o chefe dos demônios. E ele falou assim, como alguém pode expulsar um demônio, pode expulsar o outro pelo seu próprio nome? Uma casa dividida não subsiste. Aí ele disse assim, agora se eu, que é o versículo que a gente leu, estou expulsando o demônio pelo nome de Deus, então o reino de Deus está entre vós. Por isso que os demônios estão saindo, porque o reino de Deus está entre vós. Ok? Então, entendendo isso, irmãos, entendendo que nós já vivemos no reino de Deus, tá? Vivemos no reino de Deus. Nós não somos regidos por um governo mundial, nós somos regidos pelo reino de Deus. Você agora tem um rei, e ele reina na sua vida. É isso que Jesus estava falando, e que os apóstolos escreveram aqui, que Jesus já reina na sua vida. Você já está inserido nesse reino de Deus.
Em Mateus, só um pouquinho aqui, uma página para frente, em Mateus 13, 41 ao 43, 41 ao 43, Jesus diz assim: mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele está dizendo aqui o seguinte, que vai chegar o dia que vai chegar a plenitude do reino ainda. Nós vivemos no reino, sim, mas não na sua plenitude ainda. Porque o dia que o Senhor voltar e Ele reinar na sua plenitude, vai tirar todas essas sujeiras, essas imundícias, todas essas coisas que vocês estão vendo, Ele vai dar ordem aos anjos para que limpem tudo isso. E aí os justos resplandecerão como o sol. Amém? Então você já vive o reino de Deus, o reino de Deus já está em vós. Tá? Uma coisa a gente tem que entender, sabe, irmão? O crente ele tem que ter essa visão um pouco espiritual. Tá? A gente vive num sistema mundano. Quando Jesus ele foi indagado pelo Herodes, perguntando se ele era rei, ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, você não teria autoridade nenhuma. Certo? Então, foi isso que Jesus falou. Tá? Então, você vê que Jesus, ele já reina na sua vida. E em quem quiser, em quem aceitar, em quem se arrepender, entendeu? Em quem se converter, o Senhor reina na vida dele. Às vezes a gente fala, às vezes, se vocês ouvem muitas pregações aí dos pastores, falando para vocês confiar em Deus, que Deus vai fazer isso. Não, vocês vivem no reino de Deus. Essas coisas tem que ter fé mesmo, tem que entender essas coisas. Tá certo? Como é que vocês vão ensinar isso se não entendeu isso? Tá certo? Tem que entender, você vive num reino onde é Deus que governa e todo mundo que se converter lá, ele vai receber esse governo também, tá? E é Deus que governa sobre a vida dele. Quando você precisa de alguma coisa, irmão, é joelho no chão. É o Rei dos Reis, esse que um dia voltará em sua plenitude. É Ele que governa, amém? Vamos lá. Entendendo tudo isso já, irmãos, eu vou falar aqui das características de um líder que já entendeu o que é o reino de Deus e que ele vive no reino de Deus, e a nossa obrigação é trazer as pessoas para esse reino. É por isso que fomos chamados, é por isso que você tem seu cargo aí. Você que é líder, você que é diácono, você que é professor de escola bíblica, líder de escola bíblica e pastores também. Tá? A nossa obrigação é trazer as pessoas para este reino, para que o Senhor possa reinar sobre a vida deles, ok? Foi nos dada essa missão, ok? Então, quais são as características de um reino? Elas estão nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças de Mateus 5, irmãos, lá fala das características de uma pessoa para ela viver no reino, nesse reino. E ela começa dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, tá? Então, faz todo sentido que Jesus comece com essa característica, porque, de certa forma, todas as outras dependem dela. Humildade de espírito, em outras palavras, é convicção de pecado, reconhecimento da nossa posição diante de Deus, santo e justo. É impossível alguém ser salvo sem a convicção e reconhecimento da nossa incapacidade e dependência de Deus. É convicção de que não merecemos nada, que tudo é fruto da graça. É basicamente sinônimo da salvação isso, ok? Depois ele diz: bem-aventurados que choram. Chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, quando nós medimos com o padrão divino de justiça, e também o pesar daquilo que entristece a Deus, irmãos, ok? Depois ele fala: os mansos, mansos e humildes são aqueles que entendem que toda a tua glória pertence ao Senhor, não restando espaço para arrogância, nem para ganância, e por isso são abençoados e recompensados. Neste caso, entre as bem-aventuranças, a Bíblia, fala: a mansidão é uma característica daquele que entende que o reino de Deus está acima das necessidades do mundo,
Por isso, os mansos guardam ansiosamente pela vida do Senhor e buscam tratar seus semelhantes com mansidão e com bondade. Depois ele fala, os que têm fome e sede de justiça são aqueles cujos corações ardem pela justiça que vem de Deus, que se alegram com o que é certo. Entende que o próprio Senhor é justiça e tem prazer em defender aquele que vier a sofrer qualquer injustiça. Amém? Depois ele fala, os misericordiosos. Misericordiosos receberão a misericórdia do Senhor, porque compreende o amor, a graça imerecida, derramada a todos nós. Portanto, ele oferece ao próximo aquilo que ele mesmo recebeu. É por isso que nós temos esses cargos. Tá? Depois ele fala, os limpos de coração e puros, né? Limpos de coração e puros de coração são aqueles que continuamente vivem uma vida de arrependimento, cujos pecados são lavados e remidos. Apenas quem se deixar ser purificado e lavado por Jesus poderá ver a Deus. E os pacificadores, porque eles entenderam que Jesus é a nossa paz e veio para nos dar a sua paz, e, portanto, devemos viver as nossas vidas compartilhando e transmitindo a mesma paz onde recebemos. Ok? E, por último, aqui ele fala dos perseguidos. Quem é perseguido por causa de Cristo também deve se sentir privilegiado, pois receberá grande recompensa do céu, por entenderam que a obra que estão fazendo é maior, é muito maior do que qualquer perseguição e injúria que venham receber. Quem não sofre perseguição não está nesse reino. Então, quando você se sentir perseguido, se alegre disso. Ok? Então, a gente entendendo isso, irmãos, que nós adquirimos todas essas qualidades, tá? E tudo isso que nós aprendemos no Sermão do Monte não serve para nós mesmos, porque você já recebeu isso e ele já fez o efeito em você. Agora, ele serve para os outros. Você pode ver que tudo que a gente leu aqui é sempre voltado aos outros. Tudo que você entendeu sobre essas bem-aventuranças, elas servem para os outros, não para você, tá? Essas capacitações das bem-aventuranças é para que você digam a outras pessoas que estão chorando, que faltam humildade, que não são mansos, tá? E pacificadores, irmãos, para vocês entenderem, pacificadores é aquela pessoa que ela procura trazer a paz entre o homem e Deus. Não é aquele que, a hora que viu uma confusão, ele chega lá, gente. Não, é a paz entre o homem e Deus. Por isso temos cargos, irmãos. É para desenvolver essa função, ok? E outra coisa que eu vou falar aqui, líder, irmão, não é Deus. Já tem um Deus nesse reino. Líder não é Deus, já tem um rei aqui. E é ele que comanda tudo, tá? Então a gente tem que entender que todos dependemos de todos. Todos dependem de alguém. E às vezes, irmãos, tem líder que quer ser tudo no grupo, ou às vezes na igreja, só ele tem ideias, só ele prega, tudo é por ele e para ele são todas as coisas. Não diga amém, gente. Não diga amém, tá? Porque não é por eles. Amém, irmãos? Mas isso é coisa das pessoas mesmo, né, irmão? Às vezes a gente, agora, deixa eu ver se dá tempo de eu falar isso. Agora há pouco minha filha estava falando que vai tocar aí para fora, para uns lugares, né? Vai viajar aí, vários lugares, vários estados aí. E ela estava se achando. Eu falei assim, eu me senti assim também. Eu fui dar uma palestra num lugar e o pessoal falava assim, por aqui, doutor, por aqui, doutor. E eu já estava me achando já, doutor, já. Então a gente, às vezes, eu estou falando isso, mas às vezes é coisa da gente mesmo. O ser humano, ele é assim, né? Foi por isso que Lúcifer caiu, foi por isso que Adão caiu, mas nós não. Amém? Nós ficaremos firmes com humildade, sabendo que dependemos de Deus. Amém? Bom, em Lucas 4, versículos 16 e 22, Jesus vem nos trazer, irmão, uma outra visão de reino e uma outra visão de como a gente vê os irmãos. Tá? Lucas 4, 16 a 20, Lucas 4, tá? 16 a 22. Vamos lá?
Glória a Deus. Amém. Vamos lá, 4, 16 a 22, que diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, Jesus, né? Segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, e pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se na sinagoga, tinham os olhos fitados nele. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu as escrituras que acabaste de ouvir. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios. Tá? E perguntaram: não é este o filho de José? Ok? Vamos lá. A gente está falando aqui de um ano, tá? O ano aceitável ao Senhor. É o que o texto está falando. Esse ano aceitável ao Senhor, ele está em Levíticos. Jesus só citou isso. Tá? Para a gente entender isso, a gente tem que ver que a gente tem o dia sabático, né? O sábado. Trabalhamos 6 dias, os judeus, né? Estamos me colocando como judeu aqui, pai. Trabalhamos 6 dias, no 7º descansamos. Você cultiva a terra por 6 anos e no 7º ela descansa. Tá? E 70 vezes esses 7 anos vão dar 49 anos. Tá? E no ano 50 é chamado de o ano agradável ao Senhor, chamado de jubileu do Senhor. Quando chega nesse jubileu, irmãos, todos os escravos são soltos. Todas as dívidas são canceladas. E todas as terras que as pessoas perderam são devolvidas aos donos. Ou seja, nesse ano de jubileu, tudo retorna para a pessoa. Foi isso que Jesus chegou e falou assim: eu vim aqui para trazer o jubileu. Todas as pessoas estão sendo perdoadas, todas as terras estão sendo devolvidas e todas as dívidas estão sendo canceladas. Você entende a nossa função como líder? Você tem a obrigação de trazer o ano agradável às pessoas, para que elas sejam perdoadas, para que elas recebam de volta aquilo que elas haviam perdido, ok? E para que as dívidas delas sejam pagas, ok? E às vezes, irmãos, a gente tem que tomar certos cuidados. Por exemplo, como eu falei aqui do ano aceitável e falei das bem-aventuranças, que é o que rege nós no reino, tá? A gente tem que tomar cuidado de, por exemplo, quando às vezes, né, acho que a maioria aqui são professores, né, e líderes de escola bíblica, a pessoa, ela tem que ensinar para as outras pessoas todas essas características de uma forma que a pessoa entenda e viva. Porque às vezes é o seguinte, tem pessoas que às vezes ela vem na igreja e ela pegou os nossos costumes, ela pegou o nosso jeito e até fala igual a nós. Né? Às vezes ela vai comprar um carro, antes ela não falava, ela fala assim: vou conseguir um carro ou uma casa em nome de Jesus, porque os crentes falam assim, e ela aprendeu a falar isso. Mas na verdade, essas qualificações do reino, você nunca conseguiu passar para ela, porque às vezes não entendeu, e a gente não consegue ensinar uma coisa que a gente não entende. Amém, irmãos? Amém? Então, a gente tem que atentar a essas coisas que ensinam. Se preparar muito bem, porque, na verdade, você está com uma vida na mão que vale mais do que o mundo inteiro. Quer dizer, não tem valor, ninguém sabe quanto vale o mundo inteiro. Só Deus sabe o valor que custa uma alma, quanto você custou. Amém? E quando você entende, irmãos, do valor que foi pago por ti, o preço que foi pago por você, aí você vai entender e fala assim: pô, talvez essa pessoa que está aqui debaixo da minha responsabilidade, talvez custou um preço maior do que o meu, porque ninguém sabe o tanto que as pessoas pecaram. Eu acho que o preço pago aqui por mim foi muito maior do que o de vocês, porque olha, gente,
Foi uma obra, hein? Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que ter esse entendimento de reino, onde as pessoas chegam na casa do Senhor para ser tratadas, para ser lavadas. As pessoas chegam na casa do Senhor, irmãos, para ser ensinadas, para que você tire aquela veste suja, dá um banho naquela pessoa de palavras, de oração, onde a pessoa ela começa a se sentir limpa, e você dá para ela uma condução nova, para que ela viva dentro desse reino. É nossa obrigação como um líder, irmão. Todo mundo aqui é líder de alguma coisa dentro da casa do Senhor. Você pode dizer assim, eu não tenho cargo nenhum aqui, mas você tem lá na sua vizinhança, todo mundo sabe que você é crente. E pode falar, Senhor, se você precisar de uma oração, tá? Vem aqui que eu oro por você. Pode falar isso, irmão. O seu vizinho que não é crente, se você precisar de uma oração, pode vir aqui, que eu oro por você. Então todos nós temos a incumbência, a partir do momento que entramos nesse reino, irmão, esse reino do céu, ou o reino que vem do céu, ou o reino de Deus, não é um lugar que a gente senta e fica adorando a Deus sentado, não. É um lugar que a gente trabalha. Eu falo reino, porque o reino tem trabalho no reino. Tem função no reino, todo mundo faz alguma coisa, irmão. E neste reino, irmãos, sabe o que nós fazemos? Servimos uns aos outros. Você tem que se preparar melhor hoje para servir seu irmão amanhã. Quando chegar amanhã, você se prepare melhor para servir ele depois de amanhã. Foi isso que Jesus falou para aqueles dois discípulos, que um queriam sentar de um lado e do outro. Provavelmente eles eram pessoas que tinham dinheiro e estavam acostumados com a vida boa e estavam andando com Jesus, tendo que fazer um monte de coisa que antes ele tinha servos que faziam. E aí ele falou, Senhor, o senhor que chegar lá, o senhor deixa um sentar aqui, outro ali, para que eles queriam mandar. Jesus falou, vocês não entenderam nada desse reino. Você quer comandar alguma coisa? Sirva. Você quer ser grande nesse reino? Sirva. Porque quanto maior for essa servidão sua, maior você vai ser no reino de Deus. Porque Deus precisa de pessoas que sirvam uns aos outros. E devemos deixar aquela mania de falar assim, eu vou lá não sei na onde, às vezes você está até cansado, fala assim, eu vou lá porque eu tenho que servir a Deus. Não, irmão, você vem aqui para servir as pessoas. Os diáconos estão aqui, estão servindo as pessoas. O pessoal do louvor aqui estão servindo as pessoas, estão tocando para nós. E através disso tudo nós servimos a Deus nesse reino. Porque o reino de Deus, ele está dentro de você. Amém? O reino de Deus, ele tem que aflorar de dentro de você. Você tem que ter para fora. As pessoas têm que entender que esse reino está em você. Que você é um cidadão do reino e ele vai querer morar aí nesse reino. E cabe a você colocá-lo lá. Amém? Se coloque de pé. Vamos lá. Senhor bendito e amado, Deus maravilhoso e grandioso, agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estar aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, podendo falar de Ti, podendo cultuar a Ti, Senhor, podendo cantar louvores a Ti, Senhor, maravilhoso, erguer as nossas mãos e dizer que o Senhor é Rei sobre as nossas vidas, que Tu és Senhor sobre esta casa e sobre cada vida aqui, Pai, em nome de Jesus. Nós Te louvamos, Te cultuamos, Te adoramos, Senhor, meu Deus, porque sabemos, Pai, que em tudo o Senhor é Rei. Em tudo, Senhor, nós dependemos de Ti. Em tudo, Senhor, maravilhoso e grandioso Deus, nós podemos todas as coisas, Senhor, porque o Senhor está em nós, o Teu reino está em nós, e por isso nós podemos todas as coisas, Senhor. Deus maravilhoso, Senhor, nos dê cada dia mais, Senhor, oportunidade de servir mais nesse reino. Senhor, prepare almas, prepare pessoas, Senhor, para que possa ser ensinada nas escolas, Pai, de cada igreja aqui, Senhor, que essa, Senhor, meu Deus, que esse lugar, ó Pai, seja, Senhor, repleto de almas capacitadas para este reino, Senhor, em nome de Jesus, e plantamos uma aqui, Senhor, e outras nascem ali, e plantamos lá e outras nascem acolá, Senhor, meu Deus, que possamos fazer esse reino crescer, ó Pai Todo-Poderoso, que possamos chegar um dia na plenitude do reino, Senhor.
para que possamos fazer o melhor, Senhor. Nós estamos aqui nesta tarde para fazer o melhor neste reino, Senhor. Oh, Pai Todo-Poderoso, tira toda a indisposição, Senhor. Tira todo o desânimo em nome de Jesus. Renova as forças, oh Pai. Renova as forças, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, oh Pai, pelo privilégio, Senhor, de o Senhor confiar a nós todos esses cargos que aqui estão, Senhor. Em nome de Jesus, oh Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado ao Todo-Poderoso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe, queridos.